Ok. Vamos trabalhar então, verdade? Bueno. Então, morta a cristalografia, né, pessoal? Que deve ser a parte mais puxada, assim, a parte onde a galera se dá pior na prova, né? Tá, pessoal, não como muita mosca na P1, geralmente muita gente dá mal na P1 e depois não consegue recuperar. Em geral a P1 é mais difícil, a P2 é do nível e eu facilito na P3 e na P4, tá? Então se liguem nisso. Bom, morta a cristalografia, que é uma parte mais murrinha, que é uma parte mais detalhista, que é muito fácil vocês errarem completamente uma questão. Vem, começa uma outra parte da matéria, que é um pouco mais descritiva, tá? Na verdade, agora a gente vê defeitos, então a gente pensa assim, ó. Ah, faltou expressão de raio-x. Pessoal, deixa eu acabar então, falar sobre expressão de raio-x, tá? Muito rapidamente. Até porque isso aqui não é um curso de ciência dos materiais, é um curso de materiais de construção mecânica. Na verdade, o que a gente tem que saber sobre difração de raio-x? Eu falei um tempo para vocês que nós temos um microscópio aqui, que é um microscópio eletrônico de varredura. Ele chega a 1 milhão de aumentos, tá? E ele é um microscópio que tu vê aspectos do teu material. Claro que tu não vê um átomo, porque não tem tanto aumento assim, mas tu consegue olhar um cabelo com uma facilidade incrível, tu consegue olhar não sei se chega a olhar um DNA, mas tu consegue enxergar coisas com um aumento bastante grande, com uma precisão bastante grande, tá? Tu consegue distinguir coisas de 1 micron em 1 micron. Isso é 10 na menos 6 metros. Esse microscópio ele se baseia em mandar o feixe de elétrons bate e volta. Tudo bem? Basicamente é uma reflexão, só que uma reflexão com elétrons, tá? Então o feixe que vai também é muito pequeno, é 5 microns, e esse feixe, como está acoplado no computador, ele varre toda a tua amostra. Então o que tu tem? Tu tem milhões de imagens de 5 microns varrendo a tua tela, tudo grudado no computador. Tudo bem? Bueno, então elétrons bate e volta. O que a gente sabe também? Agora um pouco mais de bater papo. E esse elétron, quando bate na matéria, ele gera várias coisas. Eu comentei com vocês que dentro dessas várias coisas ele gera luz e gera raio-x também, certo? Tudo vai depender do que eu detecto, ou seja, eu posso te mandar um feixe de elétrons e ele gerar um monte de coisa lá dentro e eu detectar alguma dessas coisas, certo? Se eu botar um detector de elétrons, o que eu vou pegar? Imagem, porque o elétron bate e volta, tudo bem? Se eu botar um detector de luz, o que eu vou pegar? Eu vou pegar outra coisa. Se eu pegar um detector de raio-x, eu também vou pegar outra coisa, tudo bem? Então vai depender do que eu boto como detector. O princípio desse varredura é, tu manda elétrons, volta a imagem. Ou tu manda elétrons, esse elétron bate em um elétron do teu átomo, tudo bem? E gera ou luz ou raio-x. O princípio básico do negócio é ele tirar um elétron da camada K e um da camada L, que tem mais energia, descer, tudo bem? Quando ele libera energia, essa energia é característica de cada elemento químico. Tranquilo? Então, o ouro vai ter uma energia de 5,6 e a prata de 4,9. Se chegar muita energia de 4,6, eu sei que eu só tenho ouro, ou que eu tenho muito mais ouro. Estão me entendendo? Esse é o princípio da coisa. A mesma coisa que a luz, tá? Bom, o que é a difração de raio-x então, pessoal? Eles partem do mesmo princípio, só que eles botam um alvo específico, ou seja, eles mandam um feixe de elétrons para um alvo que conhece, puro, de um dado elemento químico, certo? Usualmente cobre. Quando eles mandam um feixe de elétrons no cobre, eu tiro um elétron da camada do cobre, baixo um da camada L, e eu gero um raio-x do cobre, certo? E esse raio-x tem um comprimento de onda. O que eles fazem agora? Esse raio-x gerado, eles mandam para a tua matéria. É um outro princípio, certo? Eles não mandam mais o elétron para pegar raio-x. Eles geram o raio-x, mandam o raio-x e pegam de novo o raio-x, certo? Qual o princípio da coisa? Esse raio-x que eu estou mandando para a minha matéria, ele difrata. O que é difratar? Ele bate em um determinado ângulo e volta. Em qual ângulo ele deve voltar? Ele volta muito mais cheio, ele volta muito mais em planos mais densos. Vocês estão me entendendo? Então, se o ângulo do plano 111, se o plano 111 do material CFC tiver uma posição favorável ao feixe que está vindo, todo o feixe vem, bate e volta. E eu pego ele num detector. Vocês estão me entendendo?
Bom, o que acontece? Por outro lado, se eu varrer em outro ângulo, que não é o mesmo tão favorável ao 1-1, ele não volta mais todo do 1-1. Ele pode voltar de um outro plano que está aqui embaixo. Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, qual é o princípio da coisa? Eu vou ter voltas de raio-x em determinados ângulos. Só prestem atenção em mim, podem achar que eu estou viajando, mas isso é importante, tá? Pelo menos para entendimento. Essa volta de raio-x em determinados ângulos, se tu varrer todo, ele vai te dar um espectro do teu material. Ou seja, se eu tiver um NaCl, por exemplo, o que eu tenho que saber? Que em determinados ângulos, meu raio-x vai chegar e vai voltar. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque ele vai bater em planos favoráveis para ele voltar. Em outros ângulos ele volta um pouco menos. Tudo bem? Mas isso quer dizer o quê? Que se for NaCl, ele tem que voltar em todos esses ângulos pré-determinados. Vocês estão me entendendo ou não? Na verdade, o que acontece? Ele é a única maneira de eu determinar uma fase. Por exemplo, assim, ó, se eu te der uma liga ouro e prata, tudo bem? 50% de cada um. Se eu colocar um feixe de elétrons ali e detectar raio-x, o que eu vou pegar? Eu vou pegar 50% de fótons de raio-x de quem? Do ouro e 50% de fótons de raio-x do cobre. Prata, sei lá o quê. Isso vai dizer o quê? Que eu tenho 50% em peso de cada um, tudo bem? Mas como é que eu vou saber se eu tenho 2 átomos de ouro ligado com 1 de cobre, ou se eu tenho 7 átomos de cobre, de prata, sei lá o quê, ligado com 1 de ouro? Isso não tem como saber, vocês estão entendendo? Porque a análise química vai me dar o peso de cada um. E na verdade, em engenharia, a estequiometria da coisa é importante, porque tem fases do tipo ferro e carbono que são mais duras do que outras fases ferro e carbono, vocês estão me entendendo? Se eu te der 23 átomos de ferro e 6 de carbono, eu tenho uma dureza bem mais alta do que se eu te der 1 átomo de ferro e 1 de carbono. Como eu devo ter uma dureza mais alta que se eu te der 7 de ferro e 3 de carbono. Tá? Então, o único jeito que eu tenho de saber a estequiometria de uma fase, como os seus átomos estão ligados, não quantidade, mas estequiometria, é por essa difração de raio-x. Vocês estão me entendendo? O que manda nisso? A distância entre os planos interatômicos. Por isso que vocês vão ver que a gente vai ter uma fórmula. O princípio é isso aqui, ó. Tu entra com uma fonte de raio-x, bate na tua amostra e volta. E aqui tu bota um detector. O que acontece? Se tu for variando esses ângulos aqui, ó, esses raios-x vão voltar de outras maneiras. A fórmula que analisa isso tem a ver com a distância interplanar. Foi mais ou menos para isso que a gente viu o que é uma distância interplanar. Só para saber que de tanto em tanto aquele plano mais cheio deve se repetir. Eu não devo pedir a fórmula de distância interplanar na prova. É uma fórmula que relaciona o h, k e o l ao quadrado pela raiz de não me lembro o que, tá? Mas então, essa lei aqui, a lei de Bragg, ela te diz de quanto em quanto tempo, de qual em qual ângulo, deve aparecer um pico em que todo o raio-x voltou. Tá, pessoal? Isso daqui é um espectro de difração de raio-x. Na verdade, a gente tem um difratômetro aqui na FURG também, ó. E se vocês olharem, isso daqui tá um pó de alumínio. Para esse cara, eu tenho, não tá escrito legal. Isso aqui não é um pó de alumínio. Isso aqui é um pó de alumina, a N2O3. O que ele quer te dizer? Que se eu botar um pozinho de alumínio ali embaixo e mandar raio-x, a cada vez que eu passar nesse 38 graus entre os dois braços, eu tenho que ter um pico. E esse pico aqui vai refletir quem? O plano 111 da alumina, que deve ser o plano mais denso, certo? Do lado eu vou ter um plano 200, que não é o mais denso, nesse ângulo aqui, mas ele tem que aparecer, e ele deve ser aproximadamente a metade daquele. Vocês estão me entendendo? Se isso não acontecer, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não tenho alumina, que não é alumina. Vocês estão entendendo? Não é a L2O3, pode ser a L6 ou a 8, ou sei lá o que. Comentário, é só assim que a gente identifica um material. Por quê? Porque uma análise química só me dá a composição. A difração de raio-x, ela me dá a estequiometria que a minha fase tem. Isso aqui ganha um vulto estupidamente grande quando eu trabalho com ciência dos materiais. Porque eu tenho que identificar de que maneira as coisas se ligaram. É uma técnica que nós temos. Quem pensa nela são os físicos, os engenheiros de materiais bastante também. Tá? É uma técnica que nós temos. Não é muito o chão de vocês, porque vocês são engenheiros mecânicos, na verdade. Vocês têm que saber do material de construção. Vocês não vão sair a investigar se tu tem
uma cerâmica do tipo AXBN ou 4XBK, tá? Mas vocês têm que saber que isso aqui existe, e é uma das técnicas que se usa para caracterizar o teu material, para saber o que ele tem, tá? É baseado na física e eu não devo bater nisso, mas ela existe e a gente tem que saber, porque todo livro de ciência dos materiais fala nisso, o cálice de vocês e qualquer outro, tá? Então, na verdade, isso aqui são ângulos em que tu tem reflexões nos planos cristalinos, e necessariamente teu plano cristalino mais denso reflete mais raio-x, tudo bem? Se eu não tivesse esse 200 aqui, não era alumina, tá? Na verdade, o que os caras fizeram até hoje? Eles pegaram todas as substâncias conhecidas, todas, fizeram elas crescer puras e começaram a mandar raio-x nelas. Então existe um banco de dados com todas as fases, com todos os padrões de raio-x de tudo que tu sonha, tá? Então tem lá, se tu suspeita que tu tem alguma coisa no teu material, deve aparecer o padrão de raio-x de cada um deles. Tudo bem? Bom, para quem gosta de materiais é isso. Defeitos, pessoal. Na verdade, a gente volta para uma maneira meio descritiva agora, então. A gente começa a ver os defeitos que os materiais têm e logo depois a gente começa a ver propriedade mecânica. O grande problema de tudo isso aí é que vocês ainda não sabem o que é um aço. A cadeira está organizada de uma maneira que a gente vê propriedades mecânicas em nível geral. Então eu vou comentar, talvez entre em algum aço, mas eu vou comentar para vocês como que um material mole ou duro resiste mecanicamente, tá? Então, a nossa propriedade mecânica vai ser geral em termos de classes de material, e bem depois a gente entra em tipos de aço e aí começa a ver as propriedades mecânicas desses tipos de aço, tá? Mas a gente já começa a saber o que elas são. Bom, defeitos, tudo isso é bem descritivo, tá? E logo depois de propriedade mecânica a gente entra em diagrama de fase para saber o que é um aço, mas tem tempo. E qual que é a moral assim, pessoal? Eu não posso pensar que eu tenho um material puro à temperatura ambiente, um material perfeito. Isso não existe. Por que não existe? O processo que a gente pensa é que a gente sai do líquido, vem para o sólido e cria um cristal, certo? Bom, esse cristal começa a crescer com novos sólidos se agregando a ele. Então eu passo a ter uma rede pretensamente perfeita. Ou seja, esse meu cúbico de corpo centrado, se eu tivesse um monocristal, como que seria? O que vocês entendem como um monocristal? Só vocês sabem perguntar rapidinho. Hã? O cristal de formação. Não. O que é um monocristal? O que é um material monocristalino? Um único cristal? Um cristal? Não. Repete o mesmo tipo de repete mesmo. Mas alguns policristalinos também só tem um tipo de cristal. Mas o que eu quero te dizer é que tu tem sempre a mesma orientação do mesmo cristal. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, tu não tem nenhuma fronteira. Tu começa a crescer o cara aqui, e se o cara tiver o tamanho desse controle, ele vai ser todo ele com um cristal na mesma orientação até o final. Isso seria um monocristal. Tudo bem? Então, na verdade, é isso que nós deveríamos pensar. Só que não é o que acontece, nós temos defeitos ali. Por que nós temos defeitos? Porque de repente um não senta perfeitamente no outro, certo? Porque de repente começa a crescer um aqui e o outro lá, eles se chocam, então eu tenho um defeito no meio, que seria uma fronteira de grão, tá? E porque de repente aconteceu alguma coisa, choveu e um não entrou no buraco que tinha que entrar. Então, na verdade, a gente não tem materiais perfeitos na solidificação. E esses defeitos, eles têm uma certa influência em nós. A grosso modo, o que a gente tem que saber? Que toda a deformação acontece através dos defeitos. Ou seja, eu não sei se eu consigo usar o exemplo de um espinho, mas vamos pensar que tu tem um espinho no teu dedo. Aonde deve ser mais fácil do espinho caminhar? Bem no final da ponta dele. Porque embaixo tu tem uma região normal e logo onde o espinho entra, tu tem uma região toda comprimida pelo espinho. Na verdade, tu está apertando a tua pele com a presença do espinho ali, e abaixo dela a tua pele está tracionada. Por que ela está tracionada? Porque a outra está comprimida. Tá? Então, montando um modelo hipotético, a parte que mais dói no teu pé é a ponta do espinho. Porque é a parte que tem mais diferença de tração e compressão. Não sei se foi um bom exemplo, mas no meu material metálico, quando eu vou deformar, a parte mais fácil de deformar é onde acaba uma pretensa linha de defeitos. Porque embaixo tu tem tudo perfeito e em cima tu também tem tudo perfeito, embora imperfeito, vocês estão entendendo? Embora com a presença de uma coisa a mais, acima tudo é igual e abaixo tudo é igual, certo? Então, na verdade, se eu puxar o cara muito facilmente, esse final dessa linha de defeito deve caminhar.
Então é assim que as coisas deformam, por movimentos de defeitos. Vocês estão entendendo? Na verdade, o que acontece? O que a gente não tem muita ideia em engenharia é que provavelmente um defeito possa anular a trajetória do outro. Porque um defeito pode querer caminhar para a direita e outro para a esquerda. E por incrível que pareça, isso tende a aumentar a resistência mecânica dos meus materiais ao invés de diminuir. A gente tende a pensar, quando a gente está num curso técnico ou algo assim, que necessariamente se o cara é muito duro ele resiste mais. Só que não é bem assim. Por exemplo, se eu pegar um material, aquecer e jogar na água, ele vai ficar completamente duro e completamente frágil. Tá? E ele não resiste tão mais exatamente pela fragilidade que ele tem, porque eu congelo tudo que está ali. O meu nível de tensionamento nesse material é completamente grande, ele está todo tensionado. É como se todo lugar eu tivesse um espinho. Tá? O que acontece? Em outros materiais eu gero defeitos. Eu posso gerar defeitos, mas muito menos do que tensionar todo o meu material. E toda vez que eu vou puxar, muito provavelmente esses defeitos vão anular um ou outro. E talvez eu tenha a mesma resistência mecânica do que naquele que eu joguei na água, simplesmente nesse que eu gerei defeito. Só que com uma fragilidade infinitamente menor. Vocês estão entendendo? Como é que eu poderia gerar defeitos em um material? O que eu chamo de defeitos, na verdade? Um plano atômico a mais poderia ser um defeito. Tá? Então, na verdade, eu bato de um ordenamento perfeito, pelo menos naquela região. Se eu apertar isso aqui e quebrar, ele vai um para um lado e outro para o outro. Vocês concordam comigo? Portanto, ali eu devo ter um defeito. E se eu quebrar muito, eu vou ter vários defeitos dentro desse ordenamento perfeito aqui. Bom, então provavelmente um trabalho ao frio é algo que gere defeito no teu material. Simplesmente pegar o cara e apertar. Certo? Eu vou gerar vários defeitos. Quando eu for puxar esse cara de novo, ele vai estar mais resistente do que antes. Certo? E isso é verdade, a gente sabe, tem várias experiências que vocês fazem aí. Por exemplo, o cobre, quando começa a dobrar daqui, dobrar dali, tu deixa ele mais duro e assim nós vamos. Aço também e tudo mais. Tá? E o nível de fragilidade desse material é muito, muito menor do que aquecer e jogar na água. Certo? O problema é que jogar na água é mais barato do que apertar, necessariamente. Tá? Então a gente começa a dar uma olhada nos defeitos do teu material para prever alguma coisa em termos de resistência mecânica. Tá, pessoal? Bom, então, em nível geral, aqui ele está te dando o resumo antes de ver a matéria, tá? Mas ele parte em defeitos eletrônicos. Esses nos interessam um pouco menos. Por quê? Defeitos eletrônicos são ausências de elétrons que tu pode vir a ter, certo? Essa ausência de elétrons ela influi muito mais numa característica de condutibilidade eletrônica do que numa característica mecânica. Então a gente, engenheiro mecânico, não se preocupa tanto com ela, tá? Mas essas ausências de elétrons, elas fazem com que o teu material conduza mais ou conduza menos, certo? Tipicamente o silício é um material muito bom em termos de condução. Se vocês pensarem, lá na região de São Francisco, nos Estados Unidos, tem o tal de Silicon Valley. Todas as grandes empresas de computação estão lá, Google, Apple, tudo mais. Por quê? Porque os caras têm uma facilidade de produzir silício naquela região. Embora os funcionários morram muito cedo, porque a quebra do silício gera o que eles chamam de fel do espato, entra no nariz, os caras morrem. Mas existe um grande ramo industrial, que é o ramo da condutividade eletrônica. Tá? Então isso daqui daria muito mais para quem estuda materiais a esse nível, e muito menos para quem estuda um material metálico, vocês estão entendendo? Mas basicamente existe o que eles chamam de defeito eletrônico, que seria a ausência de um elétron aumentando ou diminuindo a condutividade. Depois existem os meus defeitos pontiformes. Esses já começam a chegar perto de nós, engenheiros mecânicos. Esses defeitos pontiformes basicamente são ausências ausência ou presença de um outro átomo na tua rede cristalina. Vocês estão me entendendo? Ou seja, eu posso ter uma rede completamente perfeita, todo mundo CCC, com todos os átomozinhos ali dentro. De repente, um átomo daquele conjunto CCC saiu, certo? A rigor, se um átomo saiu, desapareceu, como é que vai estar a minha rede agora? Hã? Vai ter um buraco, mas não mais um buraco eletrônico. Então, não pesa mais em termos de condutividade elétrica. Ele pesa muito mais em termos de quê? De resistência mecânica. Pô, um átomo sair muda a resistência mecânica? A rigor, sim. Como é que a ausência de um átomo pode mudar uma resistência mecânica do material? O que vocês acham?
Não é mais tanto escorregamento, mas basicamente a minha rede cristalina, que antes estava perfeita, o que era perfeita? Qual era a resistência mecânica da minha rede inteira? Igual, perfeito? Na verdade, um átomo atraiu o outro, e o outro, o outro, e o outro, o outro, e assim nós vamos, concordam? Agora, quando eu tirei um átomo dali, eu passo a ter uma região tracionada, vocês concordam comigo ou não? Na verdade, pela ausência, todos eles tendem a se juntar em algum lugar, vocês concordam ou não? Portanto, aqui eu tenho um esforço de tração na minha rede, enquanto que nos outros a minha rede está normal, concordam? Portanto, eu já tenho uma rede diferente. Portanto, ali eu concentro alguma tensão e a resistência já vai ser diferente ali. A princípio, se eu tiver só uma ausência de um átomo, ali é o ponto fraco da minha rede, ali deve quebrar. Vocês estão entendendo? Por outro lado, pode acontecer de um outro átomo entrar. Vocês estão me entendendo? Como é que vai estar a minha rede agora, Alex? Se um outro átomo entrar lá dentro. De fora, da rede não dá, né? Como? Não, mas eu não digo ali naquele buraco, mas por exemplo, eu tenho uma rede perfeita onde todos têm a mesma resistência mecânica. Sei lá eu porque entrou um outro átomo lá dentro, certo? Se esse átomo ficar sozinho lá dentro, como está aqui, ó, o que vai acontecer com a minha rede? Aí vai ter um esforço compressivo na minha rede, certo? A rigor, o meu material vai estar com mais resistência mecânica. Por quê? Porque entrou alguém que está apertando todos os meus materiais. Se eu estou apertando todas as minhas ligações químicas, como é que eu faço para quebrar ela agora? Eu vou ter que ter mais força, vocês concordam? Porque eu vou ter que romper o esforço de compressão e depois romper qual esforço? O de ligação, certo? Então, na verdade, eu estou mudando a resistência do meu material. Claro que agora eu estou falando em termos de um átomo, mas esse modelo pequeno é o que alonga para a resistência do meu material como um todo. Eu lembro de você comentar que a rede CCC ela tinha uma resistência mecânica maior porque tinha menos átomos. Não, a resistência mecânica da rede CCC ela é maior, a gente vai ver isso depois, porque na verdade Você usou o termo que tinha menos... tem menos planos densos para escorregarem uns sobre os outros. Tá? Aqui já é um pouco diferente, eu não estou falando em plano, estou falando em presença de um outro elemento. Tá? Mas a gente vai acabar vendo tudo isso aí bem tranquilo de novo. Tá? Então, o primeiro defeito que ele chama é o defeito de vacância. Sei lá eu, por solidificação ou por sei eu o que, algum material não está, algum átomo não está lá. Portanto, eu tenho um buraco na minha rede. Portanto, deve cair a resistência. O segundo defeito que ele chama é o que ele chama de intersticial. Certo? O que é um defeito intersticial na opinião de vocês, então? Um outro átomo diferente entra na rede, certo? A gente vai chamar isso aí de uma solução sólida. Por que a gente vai chamar isso aí de uma solução sólida? E não de uma ligação química? Porque ele não está ligado. Perfeito. Não existe uma ligação química. Ele só entra, nem preenche, ele entrou. É metido, sei lá, entrou lá para dentro. Tá? E esse cara, a rigor, está me gerando tensões compressivas na minha rede. Depois nós temos um segundo outro tipo de coisa, que é o que nós chamamos de, agora sim, uma ligação química. Mas na classificação de defeitos, eles continuam chamando isso aí de uma solução sólida. Só que agora não uma solução sólida intersticial. O que seria um interstício, então? Não. Interstício, esse ano não consegui dar para vocês, no ano que vem eu dou. Ou talvez eu coloque em propriedade mecânica. Tirando, né, velho? Ah, meu Deus, vamos lá. Tá, esse ano eu não consegui passar a matéria, tá bom assim? Eu consegui passar a matéria para vocês, no ano que vem eu passo. Mas assim, ó. Existe um buraco tridimensional dentro do meu sistema CFC, certo? Como existe um buraco tridimensional dentro do meu sistema CCC, que é o intervalo que eu tenho entre o posicionamento de cada átomo. Tá, pessoal? Isso aí é o que nós chamamos de interstício, de sítio intersticial. Nesse buraco pode entrar um outro átomo. Vocês estão me entendendo? Na verdade, eu comentei para vocês que o interstício de um CFC ele é maior do que o interstício de um CCC. Tá? Falando em termos de espaço. Tudo bem? Então, a rigor, eu posso pensar,
que no interstício de um CFC, um outro átomo estranho maior poderia entrar. Concorda comigo? Ou mais do que um átomo estranho menor poderia entrar, em comparação com o CCC, certo? Como o tamanho do CCC é pequeno, muito pouco átomo estranho entra ali dentro. Isso é um interstício, é o local onde um outro material entra, certo? Então, o primeiro defeito que ele chama é o defeito intersticial. É uma solução sólida intersticial. Na verdade, é um outro elemento químico entrando lá dentro, certo? E comprimido da rede, porque ele fica no interstício, no meio do buraco, certo? Já o substitucional seria o quê? Ele substitui um átomo da tua rede, tá? Então, a tua solução sólida substitucional se baseia em um outro elemento químico, um pouco mais afim do teu material. Por exemplo, eu não ia comparar um ouro com sei lá o que, algo completamente diferente, ouro e hidrogênio, por exemplo. Apesar que hidrogênio é líquido, mas será ouro e cloro. Se eu colocar um cloro dentro do meu ouro, vocês acham que tem alguma afinidade? Necessariamente esse cloro vai ficar como? Solto lá dentro. Eu falei errado? Desculpa. Esse cloro vai ficar uma solução sólida intersticial. Ele vai entrar em algum lugar e vai ficar lá dentro, certo? Dependendo da situação, todo esse cloro vai ficar como um átomo sozinho em tudo quanto é lugar do ouro. Dependendo da situação, todo esse cloro se junta e fica como uma bola de cloro. Vocês estão entendendo? Mas ele não tem nada a ver com ouro. Então ele não vai ter ligação com ouro. Ele vai ser intersticial. Estão me entendendo? Por outro lado, se dentro desse ouro eu largasse uma prata, por exemplo, o que ia acontecer? Essa prata ia ser uma solução sólida substitucional. Por quê? Porque ela tem algo a ver com o teu ouro. Então, em alguns lugares da rede do teu ouro, eu teria algum átomo de prata. Vocês estão entendendo? Substituindo a rede... Onde é que tá? Aqui, né? Substituindo a rede do teu ouro, certo? Dependendo do tamanho da prata, como é que ia ser a mudança de resistência mecânica? Se a prata fosse maior, eu ia gerar tensão compressiva no meu ouro. Se a prata fosse menor, eu ia gerar tensão trativa no meu ouro, tá? Então, tudo isso deveria pesar. A rigor, o teu reforço no material como um todo, por essas soluções sólidas substitucional, não é tão grande assim. O que pesa mais? A solução sólida intersticial. Por quê? Já vou explicar para vocês quando a gente vê o outro tipo de defeitos. Mas, na verdade, se eu tiver um pedaço de um outro material completamente diferente, certo? Ele pode ter dois papéis. Ele pode aumentar muito a resistência da minha rede. Não só por comprimir, mas por talvez impedir a deformação. Imaginem que o teu átomo está aqui e que alguma coisa vai escorregar na direção desse átomo. Se não tivesse ninguém, escorregaria fácil. Se tem esse átomo aqui, ele pode barrar a tua deformação. Certo? Eu precisaria, na verdade, subir para continuar deformando. Então, por vezes, um átomo intersticial pode aumentar a resistência do teu material. Bastante. Não só em função dessa tensão compressiva que ele dá, mas em função da presença deles por si só. Vocês estão me entendendo? Tá? Então nós temos dois tipos de defeito substitucional. O substitucional maior e o substitucional menor, com características de resistência diferentes. O substitucional. Tá? O substitucional eu posso substituir aqui com um cara maior do que a rede ou menor do que a rede. O intersticial ele pode ser maior ou menor, tanto faz. Ele sempre vai ter o mesmo papel. Esse é o tamanho do átomo, né? Esse é o tamanho do átomo. Por exemplo, você deu o exemplo da prata, mas vamos supor que... Eu não sei, mas vamos supor que o átomo da prata fosse menor que o do ouro, e daí você pega um outro material, um outro metal que seja árido, digamos assim, com o ouro, que seja maior, essa é a diferença. Vai ter resistências diferentes em cada uma das ligas. Por mais exemplo, uma liga cobre-níquel resiste mais que uma liga cobre-estanho. E eles se misturam completamente. Por esse motivo. Tá? Bom, o que mais a gente tem que saber então? Que sempre um material puro resiste menos do que uma liga. Por quê? Porque mesmo que o meu substitucional seja menor, eu mudei a minha rede, cara. Então vai ter alguma coisa de diferente ali dentro. Certo? E a resistência dele deve ser mais resistente do que se o material fosse tudo perfeitinho. Tá? A gente vai ver isso com mais calma depois. Então, se esse átomo é mais fraco que a da ligação? É que não existe um átomo mais fraco.
Tu consegue entender? Existe o papel do átomo de impedir a resistência, de impedir deslizamento. Porque o que tu tem que pensar, velho, é que as coisas deformam. Não é assim, puf, todo mundo quebrou. Tu tá me entendendo? Então eu tenho necessariamente um deslizamento de coisas sobre coisas. Se tudo fosse perfeito, ele deslizava fácil. Então, É esse o princípio da coisa. na resistência mecânica, a compressão é mais, tem uma maior influência do que a ligação de... Sim. Sim. Isso é uma conclusão que a gente ia vir mais na frente, mas na verdade a ligação química ela não pesa tanto na resistência mecânica. A gente vai ver no ensaio de tração que a ligação química do teu material ela pesa no teu regime elástico, não no plástico. Por quê? Porque no plástico as coisas começam a deformar e tu pode bloquear o caminho dos defeitos. Certo? Agora, se eu estou no elástico, aí não tem defeito ainda. Você está me entendendo? Então, se eu estou no elástico, eu puxo, solto e ele volta. Não tem defeito pesando. Então, no elástico, só quem manda é a ligação química que eu tenho. Tá? É aquela força de ligação. Quando eu estou no plástico, a coisa muda um pouco. Tá? Então, pessoal, a segunda linha de defeitos é essa. Desculpa. Essa daqui é a minha primeira linha de defeitos. Ausência, presença e presença substitucional ou intersticial. Certo? Depois ele fala em defeitos de Schottky e de Frenkel. O que vocês entendem como esses dois defeitos aqui? Por que eles não nos interessam? Como assim? Eu acho que o choque, de repente, tem uma diferença de, como fala, quando o material perde a atração, Não é por aí, Vamos pela tua linha. Como assim? Quem é que foi? Como assim que são ligações químicas? O que tu quer dizer com isso? Pelo desenho ali parece que os átomos são ligados quimicamente, assim, parece ligação. Não, na verdade aqui eu também tenho uma ligação, né? Sim. Só que uma ligação metálica. Enquanto que nesse tipo de defeito tem uma ligação iônica. Então o que eles chamam de defeito de Schottky e de Frenkel são defeitos de pares iônicos. Ausência ou presença de um par iônico. Tá me entendendo? Por que um par iônico não me interessa? Porque é no cerâmico, nós estudamos ligação metálica. Então só nos interessa a presença ou ausência de um átomo estranho. Vocês estão entendendo? Essa ausência de par iônico não interessa, é cerâmico, eu não vou estudar na minha matéria. Tá? Quem trabalha com cerâmico delineia esses Schottky e Frenkel aqui. Nós só temos que saber que eles existem. Tá? E aí vem, então, em função disso, o meu segundo grupo de defeitos. Os defeitos lineares. O que vocês acham que eles são, pessoal? Não entendi. Um plano não é um defeito. Isso é um processo de deformação, não é um defeito. defeito de fadiga, por exemplo. Não. O que vocês entendem como um defeito linear? Ele está presente continuamente em toda a linha. Tem sua lógica. Um defeito pontual, o que é? Um defeito pontual é um ponto, é a ausência de um cara, ou presença de um cara. Está me entendendo? E o defeito linear seria o quê? A soma de vários pontuais. Vocês estão entendendo? Se todos esses pontuais se alinharem, eu passo a ter um defeito linear. Ou seja, uma linha de átomos a mais colocada no meu material. Vocês estão entendendo? É mais ou menos o tal do espinho. Então toda a extensão do espinho seria um defeito linear. O nome que se dá para isso aí é discordância, certo? Em inglês chama dislocation, tá? Porque às vezes vocês veem em inglês e não entendem o que quer dizer. Não tem muito a ver dislocation com discordância. Mas essa discordância é uma linha de defeitos pontuais, usualmente causada por um plano de átomos a mais. Bom, agora vamos pensar. Quando eu tenho uma discordância e eu puxo meu material, aonde que ele caminha? Na verdade, a discordância caminha. É isso que vocês têm que entender. Como assim a discordância caminha? Vocês imaginam que eu tenho uma rede perfeita aqui. Agora eu botei um plano a mais. Tudo bem? Então eu tenho uma rede perfeita com um plano a mais. Se eu puxar para cá e puxar para lá, o que vai acontecer? Esse plano a mais vai vir para cá e esse lado vai ficar perfeito. Se eu continuo puxando, esse plano a mais vem para cá e esse lado perfeito. Certo? Então a gente diz que as discordâncias caminham.
com a deformação. Então, quando eu puxo, elas vão mudando de plano, certo? Isso é a deformação plástica, certo? Essa discordância que vai caminhando. Quando ela para de caminhar? Quando encontra uma barreira mais forte de repente. Porque essa discordância só vai caminhar indefinidamente quando eu tenho um monocristal. Eu não tenho necessariamente um monocristal. Então, quando ela encontra alguma barreira mais forte, ela para, trava. Que barreira mais forte seria essa? Ou uma outra discordância, ou um contorno de grão. Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, eu começo a travar a discordância. Para que ela ande, o que eu preciso fazer se eu travo ela? Botar mais força. Se eu boto mais força, de repente ela caminha, certo? Só que de repente eu boto mais força, ela não caminha. Boto mais força, ela não caminha, botei mais. O que acontece? Aí sim quebra. Vocês estão me entendendo? Então isso seria a ruptura. Enquanto que a deformação plástica seria essa discordância caminhando. Tudo bem? E ela caminha exatamente na ponta final da discordância. Onde eu tenho essa interface de região comprimida, pela presença acima dela, e de região pressionada pela ausência da discordância abaixo dela. Ali é o plano de deslizamento da minha discordância. Por ali que ela caminha. Como eu travo ela voltando então, ou colocando uma outra discordância que está caminhando em outra direção, as duas vão se bater e vão se travar, ou colocando um contorno de grão, que na verdade eu teria que pular para passear para o próximo grão, vocês estão me entendendo? Está me entendendo, velho? Ou colocando uma barreira ali no meio. Quem poderia ser uma barreira ali no meio? Só na pontinha da discordância. Um grão. Não, o grão já está. Um grão não, um átomo sozinho. Um átomo sozinho, um defeito. Certo? Por exemplo, isso daqui poderia barrar o meu caminho na minha discordância. Vocês estão entendendo? Ou uma soma desses átomos aqui, em vez de um, que é raro, é lógico, né? Sei lá, 50 átomos. 50 átomos poderia me dar uma bolinha muito pequena. De alguma coisa que ia travar a discordância também. Vocês estão entendendo? Então assim eu começo a aumentar a resistência dos meus materiais. E é muito melhor tu aumentar a resistência do material do que tu jogar ele na água. Porque se tu jogar na água ele fica muito frágil. Assim ele não fica. Tá? Então, defeito nem sempre é algo ruim. Pelo contrário. Só a última pergunta. O que seria esse átomo estranho? Da onde ele viria na nossa vida? Uma liga. De uma liga. Por exemplo, eu estou fundindo o meu aço. E um pedaço de quem? Um pedaço da areia que eu estou fundindo caiu. Sei lá o quê. Então, no meu processo de produção, é impossível eu deixar o material completamente limpo. Até é possível, mas está infinitamente mais caro. Então, a gente tem defeitos nos nossos materiais. Naturalmente, a gente tem defeitos. Alguns a gente adiciona porque quer. Tá me entendendo? Eu posso ir lá e colocar cromo no meu material porque eu quero. Como é que vocês acham que o cromo age no meu ferro? É uma solução sólida intersticial ou substitucional? É substitucional, porque cromo é parecido com ferro. Vocês estão entendendo? Na verdade, o papel do cromo é aumentar a resistência mecânica ou não? Não. É um defeito que eu adiciono não visando deixar ele mais resistente. Eu adiciono visando deixar ele mais resistente à corrosão, mas não mecanicamente. Por outro lado, se eu adicionar um carbono, o que acontece com o carbono? Ele fica Hã? depositado. Não, ele é intersticial. O carbono não tem nada a ver com ferro. Ele se atrai bastante, mas ele é intersticial no ferro. Certo? Portanto, a rigor é por isso que ele endurece o ferro. Certo? Só que o espaço do meu ferro CCC, que é o ferro a temperatura ambiente, é muito pequeno. E o carbono é grande para esse espaço. Portanto, cabe pouco carbono ali dentro. Muito pouco. O carbono que sobra faz o quê? O que sobra tem uma ligação química com o ferro. Então, a rigor, eu tenho uma matriz de ferro, um pouco de ferro intersticial, e o resto do carbono está numa ligação química. Essa ligação química vai me dar o quê? Vai dar uma outra fase, uma outra coisa. Vocês estão me entendendo? E essa outra coisa não deixa de ser uma bolinha dessas aqui. Só que maior, com mais um átomo. Vocês estão me entendendo? E essa bolinha maior deve bloquear mais ainda quem? A discordância. E essa é a verdadeira razão para o carbono endurecer um aço. Vocês estão entendendo? Porque eu crio muito dessa bolinha ferro-carbono. E essa bolinha ferro-carbono é quem impede qualquer movimento de discordância no teu aço. Porque todo o teu material tem defeito. A gente não consegue fugir disso. E é pelos defeitos que eles deformam. Se eu barro a deformação, eu aumento a resistência. Esse é o princípio. Mas ele acabou do viu, quanto ele vai acabar essa resposta.
Não, porque o carbono tem avidez pelo ferro, em termos de, não de ligação química, mas o carbono está na natureza, facilmente ele forma essa ligação química com o ferro, então facilmente eu crio essa bolinha e posso botar outro, poderia botar nitrogênio, só que nitrogênio é mais caro, não está na natureza, endurece até muito mais, tá? Dá pra botar, mas por questão de facilidade, de dinheiro, de domínio de técnica e tudo mais. Fala. Ele só impede essa discordância de caminhar ou ele também provoca uma condição, né? Também, claro, sim, mas o papel de impedir a discordância de caminhar é muito maior do que comprimento a orelha. Tá? Pessoal, o que eu estou falando é sempre, eu vejo vários olhando para o lado, mas isso é muito importante para a gente entender a nossa matéria mesmo daqui para frente. Tá? Isso é quase que a alma da nossa matéria, porque a gente tem que saber aço. Pô, se eu falar para vocês que o carbono endurece o aço, vocês vão estar falando uma heresia. E todo mundo fala por aí. Então não é o carbono por si só que endurece o aço. Quem endurece o aço é a ligação química do ferro com o carbono, que faz o quê? Trava o movimento das discordâncias do ferro. Essa discordância é uma linha de defeito, certo? E o teu material deve deformar por aí. Então, na verdade, quando eu impeço o movimento das discordâncias, eu aumento quem? Pois é, aí nós vamos abrir um parênteses. Talvez, mas o grande efeito é de aumentar a resistência. Qual resistência? A tração? Aí cuidado. O que acontece? A resistência à tração, a romper, ela tem uma relação mais forte com a ligação química. Vocês estão entendendo? Por outro lado, quando eu boto essas bolinhas que impedem a discordância de caminhar, eu aumento a resistência a chegar no regime plástico. Eu impeço a discordância de caminhar, vocês estão entendendo? Então eu atuo muito mais na tensão de escoamento, que é aquela que faz eu ir para o plástico, do que na ruptura. Claro que eu atuo na ruptura, sim, mas eu te diria assim, ó, eu aumento 60 vezes mais a tensão de escoamento do que eu aumento a tensão de ruptura. Tá? Por quê? Porque a de ruptura tem muito a ver com a ligação química, eu vou quebrar um cara. Tá? Enquanto que se eu barrar a discordância de caminhar, eu chego muito mais tarde no plástico. Portanto, eu aumento o teu regime elástico e eu trabalho com mais segurança, ou seja, para o mesmo material, em vez de eu colocar 10 pessoas no elevador, eu poderia colocar 50. Vocês estão entendendo? E claro que ele quebraria com 100 pessoas de um jeito e com 110 de outro. Mas o aumento de pessoas antes de chegar no plástico é muito maior. Tá, pessoal? Então, só para que a gente entenda como é que anda a matéria, o princípio é esse. Então, defeitos têm uma importância estupidamente grande em nós. A outra maneira de endurecer um material é aquela de aquecer e jogar na água. Tá? Naquela, a coisa é completamente diferente, porque eu gero um outro reticulado cristalino. Eu não tenho mais o meu CCC. Eu não tenho mais os defeitos travados por algo. Eu saio do meu ferro. Ele ainda é ferro, mas em um outro reticulado. Tanto que se dá outro nome para a tua matéria. Se chama de martensita. E esse cara está cheio de carbono sozinho preso lá dentro. Aí tensionou demais. Aí quebra. Ele não faz ligação química. Não faz ligação química porque eu não deixo. Quando eu subo e jogo na água, eu não deixo ele ligar para travar a discordância. Eu prendo o carbono lá dentro. E aí é como se eu tivesse espinho em tudo quanto é lugar do meu material. Tá entendendo? Aí o cara tá duro, mas qualquer batidinha quebra ele. Esse é o princípio da nossa matéria como um todo. Tá, pessoal? Bom, então a gente tem essas nossas discordâncias. O que acontece? Eles dizem que tem dois tipos de discordância. Discordância em hélice e em cunha. A discordância em cunha é uma cunha, como se fosse uma faca ali dentro. Ou seja, um plano a mais de átomos. Certo? Então, usualmente a discordância em cunha, ela provém da onde? Da solidificação. Eu solidifiquei e o cara solidificou mal e tive uma linha de defeitos em cunha. Por outro lado, a discordância em hélice ela é maior. Ela é proveniente de uma deformação plástica, ou seja, meu material está perfeito e eu torci para cá, torci para lá. Então a tua discordância ficou meio estranha ali dentro. Vocês estão entendendo? Uma discordância maior e não tão perfeita. Só que essa discordância maior, ela pega uma região maior de material. Portanto, ela deve dar uma resistência maior. Uma área maior para uma discordância interagir com outra. Vocês estão entendendo? Então, a rigor, a discordância em cunha provém de solidificação e a discordância em hélice, que tem uma área de interação com outra discordância maior, provém de um esforço mecânico. Mas são os dois tipos de discordâncias que a gente tem. Uma coisa que os metalúrgicos e os engenheiros de materiais veem muito é o vetor de Burgess. Esse vetor de Burgess é só um conceito que te diz qual a direção da tua discordância, certo? Que ela caminha para cá ou para lá. Isso aí a gente não vai se preocupar muito, tá? Mas existe toda uma teoria de como uma discordância soma com outra, como aumenta, como caminha menos, a gente não vai ver. E toda essa teoria leva em conta um vetor, que é quem diz
a direção da tua discordância. Tá? Logo depois desses defeitos lineares, pessoal, vem o que eles chamam de defeitos bidimensionais, que são o quê? Na verdade, o que eles chamam de defeito planar, tem uma balinha aí, velho? O que eles chamam de defeito planar é um contorno de grão, porque é um plano. Vocês estão me entendendo? E esse defeito, por que eles chamam de defeito, na verdade? Porque eu estava vindo com todo o meu sistema cristalino numa direção e dali um pouquinho eu encontrei um outro grão numa outra direção. Vocês conseguem entender? Então eu tenho um para cá e um para cá. Não é igual. Para a discordância vencer isso aí, o que ela teria que fazer? E continuar deformando. Imagina que eu tenho uma discordância num grão só. Puxei. Ela está caminhando por esse grão. Concordam? Para passar para o outro, o que ela deveria fazer? Contorno. Pular e mudar de ângulo. Então isso é difícil. Então o contorno de grão é uma região tensionada, porque um grão está apertando o outro. Na verdade é um defeito, certo? Só que é um defeito extremamente útil. Por quê? Porque se o meu grão fosse muito grande, o que ia acontecer? Ela ia escorregar facilmente. Então eu ia puxar daqui e esse cara ia... Se o meu grão é pequenininho, em tudo quanto é lugar eu tenho que pular o meu contorno de grão. Por isso que meus materiais com grão pequeno resistem muito mais que materiais com grão grande. Certo? Porque eu tenho mais defeitos, que são os contornos de grão. Que na verdade barram as discordâncias. Tá? O que mais que ele chama de defeito? A superfície externa. Tá? Onde acaba a tua peça, ele diz que é um defeito. Mas é um defeito, porque não é igual ao que tem antes, concordam? Então ele chama de defeito aquilo ali. Na verdade, a resistência na superfície é muito maior que a resistência dentro do teu material. Isso aí já é teoria para mecânica da fratura e para outras disciplinas, para projeto talvez. Mas a gente fala que a parte de fora resiste muito mais do que a parte de dentro. Para furar um material é mais difícil tu começar a furar do que furar para dentro. Não é em todos os casos, Hã? não é em todos os casos. Isso é verdade. Sempre uma superfície externa tem mais resistência do que a interna. Mas só a interface ali. Bueno, o que mais, pessoal? Defeitos volumétricos. Esse não nos interessa muito pouco. Seria uma estrutura amorfa, ou seja, uma rede, por exemplo, um polímero, onde eu tenho vários cristais, cristalino, e uma hora qualquer numa região de um polímero, sei lá, não cristalizou, eu tenho um amorfo ali dentro. Então, esse volume amorfo seria um defeito. Esse nos interessa um pouco menos. Mas aí, ele vem com o que ele chama de defeitos de microestrutura. O que seria um defeito de microestrutura? É meio simples, ó. Vou pensar assim, o carbono dentro do meu aço, só o carbono dentro do meu ferro, ele é um defeito intersticial. Vocês concordam comigo? Agora, por que ele é intersticial? Porque eu tenho ele não barrando uma discordância, porque ele é pequeno, certo? Ao ponto de barrar uma discordância, e ele está gerando tensão compressiva na tua rede. Tranquilo? Portanto, ele é um defeito pontiforme, pontual. Agora tu imagina uma bola de carbono, 69 átomos de carbono ali dentro. Ia aumentar a resistência ou não? Não. Por quê? Porque isso não ia existir. Por que não ia existir? Porque o carbono não ia ficar sozinho lá dentro. Certo? Ele não ia conseguir. Antes dele ficar os 69, sei o que número eu usei, ficarem tudo junto, não ia dar. Ele ia ter uma ligação química com o ferro, porque ele tem afinidade ao ferro. Vocês estão entendendo? Então, se eu tivesse 60 átomos de carbono, ele ia estar ligado quimicamente com o ferro e eu ia ter mais 300 átomos de ferro ligado com 60 de carbono. Vocês estão me entendendo? Mas tudo ligado quimicamente. E algum pouco carbono ia estar sozinho lá dentro do ferro. Então aí eu teria um defeito microestrutural, porque seria algo maior. Vocês estão me entendendo? Não seria um átomo de carbono, seria uma bola de ferro mais carbono. Isso seria uma microestrutura. Certo? Então ele te diz assim, ó, quando eu tenho uma região de átomos modificada, eu tenho um defeito microestrutural. Não precisa ser a mesma coisa, vocês estão entendendo? Deixa eu te dar um exemplo para o mesmo elemento químico. Então eu tenho meu ferro aqui, certo? Tudo aqui. Vim e martelei meu ferro. Se eu martelei, dei uma martelada, naquela região onde eu martelei eu vou ter uma modificação, vocês concordam? Então ali eu vou ter um defeito microestrutural, ele é maior. Ele representa mais do que o material. Essa ligação química ferro-carbono também é maior do que um átomo de carbono. Portanto, ela é uma microestrutura, uma nova fase. O que a gente chama de nova fase? Uma outra partícula com uma outra composição química. Certo? Por quê? Porque ferro mais carbono é diferente de ferro. Concordam ou não? Então eu tenho uma nova fase dando uma nova resistência.
Isso é o que ele chama de defeitos microestruturais. Tá? Em termos de ferro mais carbono, a gente chama isso de carboneto. É bom, a gente quer. Mas podem ter alguns outros defeitos em outra fase, que são o que nós chamamos de inclusão. O que seria uma inclusão? Eu dei um exemplo para vocês de como que eu posso ter um elemento químico aqui, não é? Onde está? Aqui. Aí o Magno me falou lá, quando tu faz a liga, sim, eu posso adicionar alumínio. E vou adicionar sei lá o que fica intersticial aqui. Por outro lado, eu posso arrancar literalmente um pedaço da escória que está lá protegendo o meu aço. E esse pedaço de escória é maior do que um átomo. Então esse pedaço de escória seria o que eles chamam de inclusão. Algo ruim no teu material, algo que está incluído lá dentro e que esse sim não serve para nada. Só detona a tua vida. Tem um tipo de inclusão que ajuda, todas as outras não ajudam em nada, porque são grandes demais e não tem muito a ver com a tua rede. Certo? Na verdade, a tua ligação ferro mais carbono não é uma inclusão, porque ela tem a ver com a tua rede, não é completamente diferente. Bom, pessoal, depois tem os defeitos macroestruturais, que são defeitos grandes, que tu quase vê a olho nu, certo? Aí entram outras coisas, do tipo uma trinca de fadiga, uma quebra, um buraco, tá? Então, nessa sequência, nós temos toda a descrição de defeito que o meu material pode ter. Defeitos eletrônicos, que nos interessam um pouco, porque tem uma grande relação com propriedade física. Defeitos pontuais, que nos interessam bastante, porque implicam na solubilidade do carbono no ferro. Logo depois, defeitos superficiais, que nos interessam, que é o grão, que é uma da nossa grande arma de controle dos nossos materiais. Desculpa, esqueci dos defeitos em linha, né? Esse daqui sim, aqui pega a nossa resistência, mais do que todos. Bom, na verdade o grão, ele atua como barreira para isso aqui, quando ele caminha, né? Depois nós temos os nossos defeitos microestruturais, que são partículas de segunda fase. E depois os nossos defeitos macroestruturais, que são buracos e coisas assim. A rigor, o engenheiro mecânico se preocupa com esses dois aqui, ó, pessoal. E com esse também. Isso daqui é coisa de um tamanho muito maior, certo? A gente até poderia dizer que o engenheiro civil se preocupa mais com esse tipo de coisa grande. Tá? Mas não dá, porque o engenheiro civil não usa tanto aço assim. A gente pode pensar que lá no final do projeto uma trinca pode pesar. Tá? Mas quando tu já tem um coeficiente de segurança estupidamente grande, senão tu não admite nunca esses defeitos aqui, não existe. Tu tem um material trincado. A menos que tu faça um cara com uma resistência de 600 para aguentar 10. Aí se tem um buraco lá, tudo bem. Não pesa muito em aguentar 10. O que tu faz? Vai lá e enche o buraco com solda. Tá? Mas a rigor a gente sempre trabalha nessa linha aqui. Bom, então vamos tentar, depois de todo esse discurso, vamos tentar ver tudo que está ali agora. Mas espero que vocês tenham entendido como é que as coisas acontecem e qual a importância de defeitos de engenharia. Então, conceitualmente o cara começa a te dizer que existem imperfeições no teu arranjo cristalino, certo? Que, na verdade, ele te justifica essas imperfeições porque a tua rede sólida está sempre vibrando. Na verdade, ele te diz assim, não tem nada estático na nossa vida. Tudo tem uma certa energia. Então, o aço, a cadeira que tu está sentado e tudo mais está vibrando. Só que uma frequência de vibração muito pequena que a gente não sente, mas está tudo vibrando. Tá? E ele te diz que as vibrações na rede são quantizadas por fônons, ou seja, tem uma energia essa vibração. Tá? E que ele te fala que a configuração cristalina ideal não acontece, porque sempre tem vibrações. Tá? Então, isso aqui só acontece hipoteticamente. Quando? Quando tu está no zero Kelvin. Ou seja, se tu solidificar um cara e ele vai até zero, aí sim tu não vai ter defeito. Por quê? Porque ninguém vibra. Então, se conseguir levar ele até ali sem defeito, tá, ele vai estar perfeito. Senão, não. Necessariamente vão existir defeitos no teu material por essa vibração. Tá? Então, em todas as demais temperaturas, a vibração dos átomos da rede te provoca distorções no teu cristal perfeito. Naquele CCC, CFC que a gente viu. Tá? Claro que a quantidade é muito menor, mas elas existem. Então, ele te dá uma classificação dos teus defeitos. A primeira delas, em termos de forma. Tá? Então ele te diz que podem ser classificados de acordo com a forma como vacância,
que é a ausência de um átomo. Átomo intruso, que é o que ele chama de um átomo de um outro material ali dentro, tá? Ou esses dois defeitos de Schottky-Frenkel, que são defeitos iônicos. Então, defeitos pontuais em relação à forma, tudo bem? São ou vacância, ou átomo intruso, que ele chama, ou os defeitos iônicos. Em relação à origem do defeito, o que é um defeito pontual que tem origem intrínseca? Vamos lá, pessoal. O que é intrínseco? O que é extrínseco? Então, tipicamente, e essas teorias eu posso perguntar, infelizmente pode cair na prova. Então, em termos de defeito pontual, um defeito intrínseco é o que é originado só em função de quem? Marcelo? Que toca? É originado só em função de quem, pessoal? Hã? Não, só em função da temperatura. Certo? Então, sei lá, a temperatura que está gerou um defeito intrínseco. Que é o quê? Saiu um átomo de lá. Sei lá, certo? Um defeito extrínseco tem a ver com fora do teu material. Por exemplo, um átomo intruso seria um defeito extrínseco. Colocado não intencionalmente no teu material. Vocês estão entendendo? O que eu arranquei ou que veio saiu de onde? E em relação à estequiometria, o que ele quer te dizer, pessoal? Que eu posso ter defeitos estequiométricos ou não estequiométricos. Esses não nos interessam, tá? Mas ele te diz assim, ó. Tu tem defeitos que podem estar colocados no teu material com uma certa ordem e com uma certa aparência estequiométrica. Ou seja, sempre a mesma ligação e no mesmo intervalo o defeito aparece. Tá? Então esse daqui nos interessa um pouco menos. Mas essas duas classificações primeiras nos interessam. Que é a forma do defeito pontual e a origem do defeito pontual. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse daqui é o meu defeito de vacância, certo? Ou ausência de um átomo. Então, também é denominado de lacuna e é basicamente a falta de um átomo na rede cristalina. Pode resultar de quê? Do empacotamento imperfeito na solidificação inicial ou de vibração térmica dos átomos. Então, expliquem isso aí para mim, pessoal. Na verdade, assim, ó, vamos lá. O que ele está me mostrando com esse milho aqui, ó, pessoal? Que a minha rede está completamente distorcida, por quê? Então, a minha linha era para ser essa daqui, ó. Como faltou um átomo, o centro dos grãos se modificaram para cima para cobrir esse buraco. Tá? Então eu tenho uma distorção na minha rede, ela é representada aqui. Tá? E da onde aparece então a vacância? Da solidificação, não tem o que fazer. Eu estava formando e um átomo devia estar ali, o outro lá, o outro ali, o outro lá, e de repente um não estava. Sei eu por quê. Tá? Ou eu formei ele perfeito e uma hora eu deixei ele tempo demais em quê? Numa temperatura de 300 graus, por exemplo. E sei eu porque um átomo pulou e saiu. Certo? Então são as duas únicas maneiras de eu formar uma vacância. Tá? Empacotamento imperfeito inicial ou temperatura alta. Então ele te descreve a vacância. Na verdade, o que ele te fala também? Que essas vacâncias têm um número que vai à temperatura. A fórmula não nos interessa. Mas ele quer te dizer que tu vai ter uma quantidade de vacância. Necessariamente. E essa quantidade de vacância tem a ver com a temperatura que tu está exposto. Tá? Então, ele te diz que esse número de vacâncias varia com a temperatura. Eu acho que ele leva em conta o que aqui? O número de pontos na rede. Isso quer dizer o que então? São perguntas. Essa sim eu posso fazer. Se a fórmula de número de vacância leva em conta o número de pontos da rede, isso quer dizer o que? Como? Isso eu não devo perguntar, mas que necessariamente algum sistema cristalino pode ter o quê? Mais vacâncias do que outro. Dependendo do número de pontos na rede que tem um dado sistema cristalino. Vocês estão entendendo? Então, talvez materiais de um CFC possam ter mais defeitos do que um CCC. Tá? Então é isso que ele está te dizendo. Leva em conta a energia para produzir tudo isso aí, a constante temperatura que tu está. Então, na verdade,
o teu número de vacâncias tem uma função muito grande com o teu sistema cristalino e com a temperatura que tu expôs esse teu cara. Tá? Daí ele te dá um exemplo, ó. Não nos interessa tanto, mas está aqui. Calcule o número de vacâncias por centímetro cúbico e o número de vacâncias por átomo de cobre quando ele está a uma temperatura de tanto. Só isso, né? Não? Ah, então ele te diz aqui, ó, para tu calcular o número de vacâncias do cobre, a temperatura ambiente é 1084 graus Celsius, certo? Te diz o número de moles, a energia que tu precisa para gerar uma vacância, tá? E te dá algumas somas. Eu acho que ele te dá... Ele te dá 0 e... Tá, pessoal? Então ele te dá alguns valores para tu calcular o número de vacâncias que tu tem. O que a gente precisa ver, ó? Não vou pedir para calcular isso, não tem nem sentido, mas... E se ele colocar o número de átomos pelo volume da célula... O que é isso aqui? O que é isso aqui, pessoal? O que é isso aqui para nossa prova, na verdade? É a densidade, né? Tá, então ele calculou a densidade do cobre. Nem sei para quê. Colocar na foto. O N, não é? Ah, é o N. Tá? Então ele calcula a densidade do teu material, joga lá na fórmula com as duas temperaturas e verifica o número de vacâncias que tu tem, a temperatura ambiente e a temperatura alta. Então ele está te dizendo que a temperatura ambiente tu tem algum número vezes 10 dá menos 15 buracos. E que a temperatura de... É isso, né? 25. E que a temperatura de 1084 eu tenho algum número vezes 10 dá menos 4. Tá? Isso quer dizer o que então, pessoal? Onde que eu tenho mais buracos na minha rede? Aqui nesse 1084 eu tenho muito mais buracos na minha rede. Bom, isso aí quer me dizer o quê? Isso aí é uma causa para quê? Na verdade, qualquer material de temperatura elevada também deforma mais fácil que um outro a temperatura ambiente, né? Então essa é a verdadeira causa da diminuição de resistência em temperaturas altas. Tá? Mas bom, com isso ele vê que o meu crescimento não é linear, tá? E que eu tenho um grande número de buracos com a minha temperatura. O que ele fala agora? 19. Vamos ver o que ele mostra agora. O ferro tem a densidade de tanto, o parâmetro de rede é tanto, calcule a percentuagem de vacâncias no ferro puro. Os buracos que eu vou ter. Bom, sei lá, vamos ver o que ele diz com isso. Utilizando-se a densidade medida para calcular o número de átomos por célula unitária. Isso daqui é a densidade, né? Que a gente já calculou. O que é isso aqui? Número de átomos por célula. Ah, na verdade ele simplesmente calcula quantos átomos eu tenho por célula CCC. E ele está te dizendo o que, pessoal? Que na verdade eu não tenho 2 átomos. Quantos átomos eu tenho? 1,998 em função exatamente das vacâncias, tá? É só para te demonstrar que isso aí pesa. Que eu tenho quanto por cento de vacância num ferro, então? 0,1% de buracos. Pô, é uma quantidade razoavelmente grande, porque nesse 0,1% poderia entrar quem? Por exemplo, 0,1% de carbono. Pô, e o meu aço tem 0,2% de carbono, 0,3%, 0,4%. Tá? Então fica claro que podem entrar coisas para reforçar o meu ferro. Tá? E é o que acontece sim. Tá, pessoal? Segundo tipo de defeito, então a gente já viu quem é que pesa no número de vacâncias. Agora ele vem para o defeito chamado intersticial. Tá?
Quando um átomo é abrigado por uma estrutura cristalina, principalmente se ela tiver um baixo fator de empacotamento. Traduzam isso para mim. Se ela tiver um baixo fator de empacotamento, ela vai ter mais espaço. Exato? Esse fator de empacotamento é mais fácil o quê? Vamos lá, pessoal. Então, quanto maior o fator de empacotamento, maior a quantidade de defeito intersticial, é isso? Não, contrário. Ao contrário. Tá? Só que no ferro não é bem assim. Por quê? Exatamente pelo tamanho do sítio intersticial, pessoal. Então a coisa não é bem assim. Tá? A rigor, quanto maior o fator de empacotamento, menos átomo intersticial. Só que tem que ver o tamanho do sítio intersticial. Certo? O CFC tem um sítio intersticial maior que o CCC. Tem mais fator de empacotamento e cabe mais defeito intersticial nele. Tá? Bom, então vamos continuar. Principalmente se tem um baixo fator de empacotamento. Consequência disso tudo, uma distorção na rede, ou seja, tensões compressivas na tua rede. Aí ele vem quanto à forma do teu substitucional, que está ali. Eu estava onde? Intersticial. E agora ele vem para o substitucional. Tá? Agora já é outra coisa. Existe uma afinidade bastante grande entre o teu defeito e o teu material, e ele está substituindo um átomo da rede. Portanto, em cima ele te mostra um material que gera tensões trativas na tua rede. E embaixo um material que te gera tensões compressivas na tua rede. Ou seja, que cada um deles é maior ou menor do que o átomo da rede. Vocês estão entendendo? Então, tá bom. Quando um átomo é deslocado de sua posição original por outro... E... Hã? É só o tamanho ou a energia de ligação também interfere nesse caso? Entre quem? Entre esse átomo e entre eles. Não, na verdade é assim, ó. Existe uma condição para que tu tenha uma solução sólida substitucional. Tu tem que ter valência parecida, diferença de raio atômico menor que 15%, e mais 3 condições que eu não me lembro. Se satisfeito essas 3 condições, ele entra ali. E aí a mudança de resistência é só a função do raio dele. Tá? Mas tem que satisfazer para poder entrar. Porque se não satisfaz, o que ele vai ser? Só dentro, né? Vai ser o quê? A outra também. A outra, intersticial. Tá? Na verdade, o aumento de resistência do intersticial é muito maior, só que por vezes não entra. Vocês estão entendendo? Só alguns entram no interstício. O carbono no ferro é intersticial. Falei há pouco. Sim, cara. Tá? Então, quando o átomo é deslocado, ele pode ou aproximar os átomos da rede, como mostra aqui, ou separar os átomos da rede. Consequência, distorção mecânica, tá? Daí o que ele te mostra aqui? Um átomo substitucional pequeno e um grande. É só uma outra foto, tá? Aí vem aqueles teus 2 defeitos, os pontuais em relação à forma de Frenkel e Schottky. Tá? Então, na verdade, isso acontece em composto iônico. Não nos interessa porque o nosso material metálico tem ligação metálica e não iônica. Mas a gente tem que saber o que são, tá? Então, um é o átomo se deslocar para a posição de outro, certo? E gerar um buraco. E o outro é a ausência do par iônico, do positivo e do negativo. Defeito intrínseco, então, surge no meu material apenas pelo efeito da temperatura. Tudo bem? Ou seja, eu mudei a temperatura e o defeito aconteceu. Vacâncias, principalmente, ou seja, a ausência, vacância ou lacuna é a ausência da temperatura, tá? Schottky e Frenkel são intrínsecos, beleza? E, o que é aquilo ali? Termodinamicamente. Aí ele te diz que tu tem que ter defeitos na tua estrutura. Não existe estrutura sem defeito, tá? O que ele fala aqui? Deixa eu só ver um pouquinho. Tá, vamos lá então. Isso aqui é mais chato de explicar. Então, os defeitos intrínsecos surgem por efeito da temperatura, basicamente. E ele te diz que termodinamicamente isso aí tem que existir. Não demora muito vocês vão chegar na disciplina de termodinâmica. O que ela te diz? Que existem 2 parcelas de energia, que as coisas têm uma energia livre. Essa energia livre, chamada energia livre de Gibbs,
Vocês vão ver tanto em termodinâmica quanto em processos metalúrgicos. E essa energia representa a tendência de alguma coisa acontecer, certo? Na verdade, ele te diz que a formulação da energia que tem dentro do teu material tem a ver com entalpia e com entropia. Na verdade, a entalpia é uma tendência do teu material ficar estável. Portanto, quanto maior a tua entalpia, menos defeitos tu vai ter e mais perfeito e calmo vai estar o teu material. Ele também te diz que quanto maior a tua entropia, maior o teu nível de agitação interna e mais provavelmente defeitos acontecem. Só que a tua entropia, ela está relacionada com a tua temperatura, porque muito diretamente da temperatura aumenta o sistema entrópico, deixa o teu material mais agitado. Então o que ele te prevê? Ele te prevê um termo que chama energia livre de Gibbs. Esse termo prevê uma variação de energia, entalpia menos temperatura vezes entropia. Ou seja, se esse termo for muito alto, o teu material está estável. Se esse outro termo negativo estiver muito alto e com uma relação extremamente grande com a temperatura, o teu material está muito agitado e várias coisas acontecem. Por exemplo, reações químicas, por exemplo, aparecimento de defeitos e tudo mais. Então, tudo isso aqui, como é que eu vou te dizer, implica numa tendência do teu material estar com ou sem defeito. Quanto mais a tua temperatura for usada, mais variação da parcela entrópica eu tive, portanto mais tendência de haver defeitos. Só que o teu material tem que seguir essa lei, a termodinâmica te diz, e portanto o teu material tem que ter defeitos, porque a temperatura pesou em alguma coisa. Tá? Vocês vão ver isso aqui com muito mais detalhes em solidificação. Tá? Mas a parcela entrópica implica na parcela de energia, que é vinculada com a temperatura. Tá, pessoal? Então, ele te fala que nesses defeitos intrínsecos, eles existem em função da variação da entropia que tu tem na solidificação. Tá? E a única causa dessa variação de entropia é a diminuição de temperatura que tu tem quando tu solidifica. Ah, pessoal, pode parecer que eu estou viajando, vocês vão ver muito isso na faculdade ainda. Principalmente em termodinâmica, que é uma cadeira pesada pra caramba. Então, normalmente existem defeitos presentes nos cristais que correspondem à concentração do equilíbrio. Ou seja, mesmo em equilíbrio tu tem defeito, porque houve uma variação de temperatura do líquido para o sólido. E isso é relacionado com o aumento do termo d∆S, a parcela de entropia na tua energia livre. Tá, pessoal? Vamos continuar. Quanto à origem do defeito? Agora os defeitos extrínsecos, então. Os defeitos extrínsecos podem ser vacâncias, mais difícil, tá? Mas basicamente os teus intersticiais são defeitos extrínsecos, ou seja, a presença de um outro átomo. Defeitos que vêm de fora do cristal e não gerados simplesmente pela temperatura. Podem ser criados por vários mecanismos, por exemplo, uma presença de impureza. O que seria uma presença de impureza? Tu está lá fundindo o teu aço e uma sujeira caiu dentro, certo? Ou uma adição intencional de um elemento de liga. Tu quer colocar plomo ali dentro, também tem um defeito. Também é um defeito extrínseco, só que é um defeito que te ajuda, mas é um defeito, certo? Mudança de valência não pega muito, mas por exemplo, mudança na pressão de oxigênio também pode te gerar um defeito. Qual? Por exemplo, eu estou no meu ferro e eu estou solidificando o cara. O que eu quero no meu aço? Tirar o oxigênio. Se eu mudar a pressão de oxigênio interno, o meu oxigênio de dentro não sai. E eu posso ficar com o meu oxigênio retido. Se o meu oxigênio está retido quando eu solidifico, o que eu tenho? Hã? Não. Mas vazio? Não. Isso é uma outra coisa. Isso daí é um defeito de fabricação. Eu estou te dizendo que eu posso ter esse defeito extrínseco, por exemplo, pela criação de um óxido ali dentro. Eu posso te gerar um óxido de ferro, vocês estão entendendo? E eu vou te dar um outro defeito. Esse tipo de retenção que tu falou, bolha, ele é causado não por uma mudança na pressão de oxigênio, mas por uma mudança na viscosidade do molde. É algo mais relacionado com fundição do que aqui, tá? Que é um defeito bem maior uma bolha. Agora, por outro lado, se eu retiver oxigênio, eu posso gerar um óxido do meu material. E eu também tenho um defeito. Então, o que ele está te dizendo? E, pessoal, de novo, essas coisas eu posso perguntar na prova, embora seja uma teoria chata. Que defeitos extrínsecos são todos relacionados com a presença de um outro material, não necessariamente com a temperatura.
E esses defeitos extrínsecos podem acontecer por acaso ou eu posso ter adicionado, certo? O que ele fala? Principal interesse desse tipo de defeito: eu posso adicionar por acaso, mudar a propriedade física, química, resistência mecânica e mais um monte de coisa. E isso é outra área da metalurgia. Como gerar defeitos que te interessam? Tá? Então, principal interesse, consequência da substituição de íon da matriz por íons de impureza. E essas impurezas nem sempre são ruins. Ou adicionadas intencionalmente que possuem valência diferente, dando mais, menos resistência e todo esse tipo de coisa. Tá? Então, o que ele te mostra aqui? Um quadro resumo dos defeitos pontuais. Tudo bem? Quem nos interessa aqui? Tudo isso daqui é coisa de engenheiro de materiais, pessoal, tá? Então, todo esse negócio, defeito isovalente, amiovalente, defeito de par de íons, como é que acontece buracos eletrônicos, como é que a condução é melhor no silício, não nos fecha muito. A teoria está aqui, se alguém gostar, que fique. Mas o que nos interessa muito é o formato do defeito, certo? E a origem que eu tenho no meu processo de fabricação. Ou se é só a temperatura, se foi adicionado intencionalmente, tá, pessoal? E aí os caras estudam um monte de coisa para mudar o teu material. Então, daqui para baixo, ó, eu começo a ver as adições intencionais de defeitos para ou melhorar a condutividade ou para gerar aquele cristal piezoelétrico que anda o trem-bala, enfim, materiais altamente desenvolvidos, que ainda não é o nosso foco como ferreiros. Pessoal, acho que eu falei demais, né? Eu vou ficar nos defeitos pontuais por hoje. Então eu dei uma geral e os pontuais. A aula que vem vamos para os lineares e vamos tocando. Tá, gurizada?